eu consegui ser aprovado em 3 concursos com pouco mais de 1 ano de estudo. Em 2 das provas que eu fiz, eu consegui mais de 90% de acerto. E eu coloco bastante do crédito disso na forma que eu escolhi para organizar como que eu estava estudando. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, o que eu fiz? Eu fui na internet e comecei a pesquisar qual que era a melhor forma de fazer o que eu queria fazer, que era organizar o meu estudo para concurso público. O que aconteceu no meu caso foi que eu achei muitas explicações, muitos métodos, que quando eu tentava aplicar para a minha realidade, eles não se encaixavam bem. Ou pelo menos parecia que não dava certo para mim, igual estava dando para as outras pessoas. Por exemplo, o método de revisão. Eu vi as pessoas falando, não, porque você vai fazer uma revisão de 24 horas, uma de 7 dias, uma de 30 dias. Eu ia tentar fazer isso e não dava, não rolava, parecia que não encaixava com a forma que o meu perfil ali faria a organização desse estudo. Então o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar muito e comecei a ver o que eu poderia desenvolver que fosse uma forma de organizar meus estudos que desse um bom resultado e ao mesmo tempo que fosse mais adaptável, fosse mais maleável para eu sempre estar conseguindo melhorar esse processo de organização dos estudos. No final das contas deu certo, porque eu consegui essas 3 aprovações, graças a Deus. Um pouquinho mais de 1 ano de estudo eu consegui resolver a minha vida, que eu estava numa fase que eu estava levemente desesperado para conseguir ser aprovado logo no concurso. E nesse sentido, a organização foi fundamental. A hierarquia de prioridades, eu saber o que eu deveria fazer, em qual momento que eu deveria fazer, foi fundamental. E eu percebo que, pelo menos é o feedback que o pessoal aqui do canal me passa, quando está começando a estudar para concurso, tem muita dificuldade para saber que hora que eu vou estudar a teoria, que hora que eu vou assistir videoaula, que hora que eu vou ler lei seca, que hora que eu vou fazer exercício, quando que eu faço revisão. É muita informação, são muitas possibilidades, são muitas variáveis e o pessoal acaba se embolando. Por esse motivo, hoje eu vou compartilhar com vocês a planilha sobre a qual gira todo o meu método de estudos. Eu já tenho essa planilha aqui compartilhada com vocês, tá, pessoal? Se vocês clicarem no link da descrição do vídeo, vocês vão para o meu Drive, vocês conseguem acessar essa planilha. A planilha que está lá está configurada para o edital do TJSP, mas é só você mudar as matérias e os tópicos, que você pode sincronizar ela com qualquer edital que você quiser, e aí você vai fazer o estudo da mesma forma que eu fiz para conseguir esse índice de acerto. Eu considero que isso deu certo, da forma que deu certo, para eu conseguir um índice de acerto tão alto, porque a planilha, ela estava constantemente me mostrando onde que estava ruim, de forma específica. E quando a gente tem um diagnóstico específico da onde está o problema, a gente consegue ir lá resolver o problema. Se o seu carro para de andar e você não tem como saber qual peça que parou de funcionar, tá ferrado, entendeu? A primeira coisa é descobrir onde que parou de funcionar. Aí você vai lá e arruma aquilo, e aí as coisas voltam a funcionar normalmente. Então, para a gente ir bem numa prova, é a mesma coisa. Esse método de estudo funciona para qualquer coisa que você for estudar, se for um vestibular, se for o exame da ordem, enfim, qualquer tipo de estudo. É uma forma de você mapear onde você precisa melhorar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, vocês vão poder ver em detalhes e vão ver como que essa planilha é extremamente simples. Não precisa ter aquelas planilhas cheias de gráficos, cheias de informação, cheias de cálculo, não precisa fazer nada disso. A única coisa que você precisa saber para você ter um método de estudos eficiente é você conseguir enxergar a sua situação atual em cada matéria. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Galera, essa aqui é a planilha que eu usei na época que eu estava estudando para a prova da PCGO. A Polícia Civil de Goiás, era a banca OCP. Eu ainda não estudava para concursos há muito tempo, quando eu estava estudando para essa prova, mas ela está bem preenchidinha, então por isso que eu quis usar essa planilha aqui de exemplo. Aqui é simplesmente a ordem das aulas, tá? Isso aqui é completamente opcional, nem precisava ter essa coluna. Aqui está o PDF, porque eu estudava lendo o PDF, pode ver que eu não assistia a videoaula. Isso aqui era a coluna para caso eu assistisse a videoaula, eu marcaria aqui. Então toda vez que eu estudava a teoria da aula, que você pode fazer por videoaula se você quiser, não tem problema, porque eu fazia por PDF. Estudava a teoria, eu marcava aqui, ó, xizinho no PDF, o PDF está estudado. Depois que eu estudava a teoria, eu fazia exercício no mesmo dia? Não, porque geralmente não daria tempo. É difícil, você não vai acabar a teoria de uma aula em um dia só e ainda fazer os exercícios depois. Não sei que você estude a mesma matéria por 6 horas, o que eu não recomendo que você faça. Então, no primeiro dia que eu estava estudando, tinha lá o ciclo de estudos, no primeiro dia que eu estudava o primeiro tópico, aqui ó, proposições simples e compostas, li o PDF, beleza, acabei a teoria. Se eu não tiver acabado, vai ficar para outro dia. O outro dia que eu for estudar essa matéria, tá? Não é o dia seguinte. Depois que eu cheguei no dia que eu estudei essa matéria e acabei a teoria dela,
No próximo dia que eu for estudar essa matéria, aí eu faço os exercícios. Mas Felipe, se eu acabar a matéria com 20 minutos de estudo, aí você faz o exercício no mesmo dia, porque o grosso na matéria você estudou em outro dia, entendeu? Então não tem problema. O problema é que às vezes você fazer os exercícios logo depois da aula não é muito produtivo, porque você vai estar com aquilo muito fresco na sua cabeça e você não vai estar fazendo uma exigência maior da sua memória de recobrar aquilo de verdade, entendeu? Então aqui tem as revisões. Não cheguei a fazer as revisões da forma que eu tinha marcado aqui, porque eu comecei a estudar no pós-edital. Na verdade, não lembro se foi no pré ou no pós-edital, mas se foi no pré-edital, foi tipo 2 semanas antes do edital sair, foi bem apertado. E aí isso aqui aconteceria depois que eu tivesse acabado a matéria inteira e eu começaria a voltar a estudar de novo. Porém, tinha algumas revisões que eu fazia que eu não estava marcando aqui, mas isso foi arbitrário meu, tá? Você pode simplesmente organizar suas revisões aqui e aí você pode colocar a data lá que você fez a revisão e preencher aqui para você se organizar. Mas isso é muito uma coisa pessoal, assim como qualquer informação que você queira adicionar aqui, mas que eu recomendo que você mantenha as coisas simples. Aqui no conteúdo é o título da aula, tá? E aqui é o pulo do gato, cara. Isso aqui é o jump do cat. Isso aqui, mano, quando eu fazia os exercícios da aula, eu anotava. Primeiro que quando eu errava o exercício, eu grifava ele. E segundo, quando eu acertava, eu anotava quantos % eu acertei. Para você fazer esse cálculo de porcentagem, que ele não está aqui em fórmula, acho que nessa matéria aqui não está em fórmula, é muito simples. Você vem aqui e você, vamos supor, eu fiz 22 exercícios, fiz 24 exercícios e acertei 22. Eu quero saber a porcentagem disso, então eu vou colocar 24 igual, né, barra 22. E aí ele dá em porcentagem, tá vendo? Na verdade é igual 22 barra 24, aí ó, 91%. Aí você vem aqui e coloca para formatar por porcentagem, é lá, 91,67%. Qual que era meu critério? Se eu acertei menos de 80%, essa aula eu tenho que refazer. Então, quando eu estava fazendo essas aulas aqui, para essa matéria, eu não ficava voltando e revisando ela o tempo todo. Entendeu? Eu só revisava quando alguma coisa gritava, me revisa, pelo amor de Deus, você tá ruim nessa matéria. Então a matéria que eu fiz 90%, eu não vou voltar e revisar ela logo de cara, entendeu? A primeira revisão seria a lista de exercícios, que eu ia fazer logo depois, e a priori eu não faria uma revisão tão cedo dessa matéria, a não ser que eu chegasse lá no final e chegasse a hora de voltar pro começo e realmente começar a revisar tudo. Mas é difícil a gente chegar nesse momento, a não ser que você comece a estudar uma prova no pré-edital com bastante folga. Aí esse 65% aqui foi uma matéria que eu fui mal, né? Foi menos de 80%, 80%, até coloquei amarelinho aqui. Então, a primeira matéria que eu ia colocar numa ordem de prioridade, numa fila, para eu revisar, seria essa aqui. Isso aqui está na matéria de RLM, mas eu posso colocar aqui, ó, em constitucional, e você vai ver que tem uma variação maior. As primeiras aulas, 91%, 90%. Tá vendo a fórmula aqui, ó? Igual 20/22. Aí chegou aqui, ó, administração pública, eu já dei uma caída. Tava estudando para concurso fazia pouco tempo, essa matéria me pegava pra caramba. A parte do processo legislativo também eu lembro que me pegava. E aí tinha as porcentagens aqui. Quando eu ia revisar, eu poderia olhar aqui na tabela, por exemplo, tá chegando perto da prova, e eu falava, nossa, ó, preciso melhorar minha nota em constitucional, ela não tá muito boa. O que eu vou fazer? Eu vou direto e vou estudar essas 3 aulas aqui. Essas 3 aulas aqui, ó. Por quê? Porque olhando aqui, se quando eu faço uma prova, se quando eu faço um simulado, eu não consigo passar de 80% na matéria de constitucional, que foi um parâmetro que eu inventei da minha cabeça, mas baseado na nota que a galera que é aprovado tira, eu vou pensar, cara, se em quase todos os tópicos eu tô acima de 80%, mas nesses 3 eu tô abaixo, e a minha nota está sendo puxada para baixo, é muito provável que seja culpa desses 3 tópicos. Então eu começo a mastigar em cima deles 3, eu começo a revisar esses 3. Vou fazer uma lista de exercícios, vou fazer, sei lá, 50 exercícios, eu divido entre esses 3 tópicos para eu dar uma revisada, para eu dar um reforço naquela matéria. Aqui embaixo é uma anotação que eu fazia aleatória também, mas eu colocava uns vídeos do YouTube. Tipo assim, eu tava navegando pelo YouTube, eu ficava vendo muita videoaula de revisão, essas coisas, e aí eu via algum vídeo que alguém tava falando lá, revisão de direito constitucional para a banca OCP. Não era específico pro meu concurso, mas ele ia trabalhar questões daquela banca. Eu ia colocando os vídeos aqui, porque muitas vezes eu tava almoçando, eu assistia, eu tava jantando, eu assistia, e sempre que eu percebia que alguma coisa se destacava,
de ser muito cobrado pela banca, eu vinha aqui e anotava também. Porque eventualmente, quando eu fosse planejar ou quando estivesse chegando perto da prova, eu podia dar um olhar especial para isso. Eram informações úteis para o meu estudo. Aqui eu fazia a média de todos os índices de acerto, para eu ter uma noção de como que eu estava na matéria, mas eu ia caminhando pelo estudo utilizando isso aqui de guia. Explicado tudo isso, pode ser que fique uma dúvida em relação à minha frequência de revisão, a todas essas coisas. E aí, em relação a isso, é muito difícil eu te dar uma resposta pronta, mas eu vou também te falar o que eu fazia. Eu estudava meio que dividido em duas partes, a parte da manhã e a parte da tarde. Na parte da manhã, eu tentava avançar com a matéria ao máximo que eu conseguia, fazendo o estudo da teoria e o exercício das aulas que eu tinha estudado, eu já tinha acabado a teoria. Na parte da tarde, eu deixava para revisar. A minha revisão, ela girava muito em volta de, por exemplo, lista de exercício, caderno de erros, às vezes corrigir um simulado que eu fiz, às vezes olhar meus grifos, eu fazia muitos grifos e o meu método de estudo, ele estava girando realmente no núcleo, era essa planilha, porque tudo que eu ia fazer, eu olhava na planilha para ver como que eu ia medir, o que eu ia dar prioridade, o que eu ia passar na frente, o que eu ia tirar, mas para ordenar o ciclo de revisão, o que eu fiz? Eu dupliquei o meu ciclo de estudos, então eu tinha um ciclo de estudos, que era a ordem que eu coloquei as matérias, uma atrás da outra, para eu estudar elas ao longo da semana, né? O ciclo vai girando. Se você não conhece o ciclo de estudos, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, assiste que você vai entender lá em detalhes. E aí eu criei outro ciclo de estudos, que era igual ao da manhã, era a mesma ordem, o mesmo peso, só que ele servia só para revisar. Então esse ciclo eu rodava ele à tarde. Então tipo, de manhã eu estudei constitucional e penal, mas à tarde era processo civil e administrativo, porque o ciclo não ficava sincronizado, né? Eu chego uma hora que desincroniza e as matérias ficam diferentes. Então eu não tinha obrigação de revisar uma matéria amanhã só porque eu estudei ela hoje. Tinha uma ordem para revisar a matéria, considerando que eu tinha que revisar pelo menos uma vez todas as matérias na semana. E aí, qual o tópico daquela matéria que eu ia revisar? Eu olhava na planilha, entendeu? Não era não estava preso a uma questão temporal, não, porque eu estudei essa matéria faz uma semana. A referência era o quanto que eu estava bom ou ruim naquela matéria. Era isso que ditava a forma que eu ia revisar. Eu considero com muita sinceridade que foi isso que me fez conseguir um índice de acerto tão alto na prova que eu fiz, nas duas provas que eu fiz das 3 que eu fui aprovado. Eu consegui acertar em uma das provas 38 das 40 questões de direito, então quase gabaritei direito na prova. Eu gabaritei português, acertei 24 de 24 questões. Por causa disso, por causa dessa insistência e por causa que eu fiquei realmente e intencionalmente trabalhando exclusivamente no que estava puxando minha nota para baixo. Agora, essa é só a minha forma de fazer, tá? Essa não é a forma de estudar, esse não é o método de estudos, mas é o que eu fiz, funcionou para mim e eu estou compartilhando com você aqui gratuitamente. A gente sabe que é uma prática muito comum vender o método de estudos, né? E eu não sou melhor que os outros porque eu estou disponibilizando isso gratuitamente, mas enfim, é uma coisa que muita gente pede e eu fiz questão de compartilhar. Eu já tenho vários outros vídeos aqui que eu explico como que eu faço, como que eu fiz, mas eu acho que sem mostrar a planilha e sem explicar como que eu usava cada coisa, às vezes fica um pouco abstrato na cabeça de vocês. Além disso, eu recebo muita mensagem das pessoas me falando como que eu uso a planilha. Então, eu espero do fundo do meu coração que tenha ficado explicado, porque eu consigo te ajudar, você organizar seus estudos de uma forma fácil, você fazer suas revisões de uma forma fácil, porque quando a gente complica muitas coisas, a gente acaba não fazendo. E eu acredito, de verdade mesmo, do fundo do meu coração, que o caminho pra gente melhorar é a gente saber onde que tá ruim, o que que tá ruim, a gente vai lá e age especificamente e volta em cima daquele ponto. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se você quer adicionar alguma informação ao que eu falei aqui, pode deixar nos comentários, eu tenho certeza que todas as pessoas vão achar extremamente positivo que você esteja compartilhando informações também. Além disso, o meu canal não serve só para eu ficar falando, eu gosto quando vocês conversam comigo aí, trocam informações, dão sugestões, etc. Se você ficou com alguma dúvida também, fica à vontade para comentar aqui embaixo. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.